Fala, Trailblazers, tudo bem? Tenho certeza que você está trabalhando com Salesforce já há algum tempo, que você já ouviu falar do App Exchange, ou alguns falam, né, App Exchange, ou até App Exchange, né? Então tem bastante variação aí. Mas hoje a gente vai entrar no detalhe do App Exchange, né? Coisas que muitos não conhecem, mesmo quem já trabalha com Salesforce há muito tempo. Então, vamos ter a possibilidade de aprender um pouco mais sobre essa plataforma de parceiros e muito conteúdo interessante. Fica ligado aí com a gente que esse bate-papo vai ser top. E eu, Thiago Schmidt, vou ser o facilitador dessa conversa especial, né? E nos bastidores a gente tem ali os nossos amigos Bruno Passos, o Brunão, que todo mundo conhece aí das news, né? Do dia a dia das semanas aí que a gente tem toda semana. E o Guilherme Monteiro, que você já conhece também de longa data, o nosso guia, né? Mas antes da gente seguir com o nosso convidado, se liga só nesse recadinho dos nossos apoiadores. Você já conhece a InnoLevels, a empresa perfeita para profissionais de tecnologia, especialmente em Salesforce? Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. InnoLevels, tecnologia aplicada por pessoas para pessoas. Bom, e o nosso convidado de hoje já é conhecido nosso, não é alguém que está vindo aqui pela primeira vez, né? É o Fernando Souza, ele é fundador da Soulforce.cloud, veio recente no Tech Talk 11, falando de Chat to Me, mas lá atrás, quando ainda tínhamos a parceria com o Gui, ele veio aqui falar de liderança em TI. Foi o episódio 26 da temporada 2. Então, Fernando, já é figurinha carimbada desse canal. Seja muito bem-vindo, fica com a gente aí, à vontade, o espaço é seu, tá? Seja bem-vindo. Maravilha. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite de novo, de poder estar aqui conversando com vocês. Confesso que eu tentei achar esse episódio 26 da temporada 2 aí, scrollei lá na lista de podcast e não consegui encontrar, hein? Fica aí uma dica para vocês facilitar essa busca aí. Eu não consegui encontrar, queria mostrar para uma pessoa e não achei o episódio lá. Ele tá lá, Mas, tem uma pegadinha com 26, tá, pessoal? Tem dois 26. Por um acaso teve uma tá. falha. Teve o último da primeira temporada, foi Para mim era o 26. episódio 26 meu. E aí houve um erro de contagem ali que o outro episódio foi o 26 seu, Fernando. Então, assim, foi um colado do outro. Então, tem dois 26, tem que tomar cuidado lá na busca e só tá lá no Um podcast, tá? podcast, Esse tentei episódio procurar lá, não achei. Mas, é sem prévia problema. parceria, mas a gente vai deixar o link aqui, tá? Junto aqui, a gente vai deixar esse link para vocês que querem ouvir, que foi uma entrevista bem legal do Fernando com a gente. Maravilha. E, Fernando, já não é de hoje, né? Então você sabe que quem vem aqui traz uma música, né? Que música você trouxe aí pra gente? Olha, essa acho que foi a parte mais difícil ali de tentar escolher uma música. Eu costumo escutar música quando eu tô tentando entrar no flow mesmo ali, né? Tipo, aquele momento que você tem que esquecer de tudo, codar alguma coisa específica. Geralmente é aquele projeto que você está atrasado já há alguns dias. Eu boto uma música e esqueço da vida. E logo quando surgiu a ideia de fazer esse tema, eu já comecei a pensar na música, porque eu sei que é algo difícil da gente escolher uma entre milhares de músicas, né? Às vezes centenas que a gente escuta regularmente. E essa música em específico teve um trecho dela que me tocou muito, assim. E vocês vão entender, na verdade, o porquê bem no final, né? Não vou dar spoilers, mas o trecho da música que me tocou, ela fala que não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir o caminho que te fortaleceu, né? Então, ou seja, não adianta você chegar no topo e esquecer do que você teve que fazer para chegar no topo, né? Então, o quanto você teve que aprender no meio do caminho para chegar onde você chegou. Então, isso que me toca nessa música, né? Tem outros pontos da música que toca bastante, mas esse é o ponto que fez eu escolher a música, né? Que fez falar, puta, essa é a música que tem que levar para o podcast. E é a música chamada Trem Bala, da Ana Vilela, acho que praticamente todo mundo já deve ter escutado. E se não escutou, se já escutou, escuta de novo, porque tenho certeza que a música vai trazer um significado diferente para você dessa vez. Sim, isso é verdade, assim, a música é muito bonita, eu conheço essa música, ela é realmente muito bonita,
E outra verdade que você falou, tem muito convidado que a gente traz e a maior dificuldade não é o tema. A gente fala aqui de coisas, né, que é do dia a dia da pessoa. E a pessoa, às vezes, tem dificuldade na música. Realmente isso acontece. É bem interessante esse ponto que você trouxe. Mas, Exato. pessoal, a gente está deixando essa música lá na nossa playlist do Spotify. Vai lá, confere. A playlist é bem bacana. Tem lá as músicas de todos os nossos convidados. Vocês vão gostar. Já bota aí no celular de vocês que tem muita coisa boa lá. E vai lá conferir essa música aí da Ana Vilela, Trem Bala. Show de bola. Bom, aí talvez tenha uma novidade, né? Que a gente também tem pedido uma frase, né? Que antigamente a gente não pedia quando você veio aqui na Não, primeira. é Então, verdade. assim, tem alguma frase. A música já tem uma frase muito interessante ali, né? Que você falou, Uhum. é um poema, né? Inclusive, Sim. mas tem alguma coisa assim que você leva para o seu dia a dia, que você recomenda? Eu sei que no dia a dia, né? A gente, principalmente você aí que, né, coordena uma empresa, né? Então, assim, tem certeza que chega demandas de tudo. Tem alguma coisa que você traz, assim, que você normalmente tá sempre no teu cotidiano falando, um ditado ou, sei lá, alguma coisa que te move, assim, que você divide com as pessoas? Tem sim uma frase que eu levo ela bem no pé da letra e eu acho que eu escolhi ela pensando no sentido do assunto que a gente vai falar, que é a construção de app, que é você tirar uma ideia do papel e trazer para o Exchange, seja uma ideia gratuita, seja uma ideia paga, né? E a frase é: feito é melhor do que perfeito. O que isso quer dizer, né? Não quer dizer que tipo, você vai fazer de qualquer jeito, mas eu olho para ela no sentido de que se a gente demorar muito para fazer algo, tentar deixar o mais perfeito possível, pode ser que a hora que você tiver perfeito, aquilo que você estava construindo não serve mais, né? Já passou o time, já veio o outro e já entregou alguma coisa também de valor e você perdeu o time. Então, eu acho que o feito melhor do que o perfeito, ele ajusta o time. Quando eu comecei a fazer o Chat.me, por exemplo, que foi um dos produtos que está indo agora para a BP Exchange, é, a primeira versão não era de ter orgulho. E acho que isso que é o timing perfeito. Então, ele estava feito, mas não estava perfeito. Então, é isso que eu trago nessa frase, sabe? Tipo, de não querer fazer sempre o perfeitinho, porque o perfeito toma tempo. E às vezes a gente tem que fazer algo imperfeito, mesmo que a gente saiba que, tipo, dói. Às vezes quem está criando alguma coisa, dói você entregar alguma coisa que você sabe, puta, poderia ser melhor. Mas às vezes o melhor, você vai precisar de uma semana para você fazer o melhor. Sendo que você pode entregar algo ok, usável agora. Então, entregue algo ok, usável agora e vai melhorando para você ter um V2, um V3, um V4 do seu produto, né? É Então, timing, né? É isso que eu timing. trago, Às exato. vezes, Não errar o além time. disso, isso também faz com que você teste a solução antes, né? Então, de repente, você vai fazer perfeito, é perfeito, mas ninguém usa. Então, não adianta, né? Tá muito Exato. bem feito. Então, assim, você sabe onde gastar o seu tempo, né? Você consegue realmente trazer, ver o que realmente está trazendo valor para as pessoas. E aí você, na V2, você já vai para uma versão melhor e dentro daquilo que o pessoal mais espera, né? Que é mais de evolução. Então, realmente faz todo sentido. Bom, antes da gente Excelente. entrar na sua entrevista em si, vamos seguir com o nosso recadinho aqui da Flosso aqui, que é bem bacana. Dê uma olhadinha aí. Você está pronto para simplificar suas implantações do Salesforce? Fossum é um parceiro oficial Salesforce e líder de DevOps e backup de dados na App Exchange. Construída 100% nativa em Salesforce, a plataforma do Fossum foi desenvolvida para funcionar em ambientes de DevOps dos mais simples aos mais avançados, incluindo integrações com Git, Jira, Azure DevOps, Selenium e muito mais. Conheça mais a nossa parceira em fossum.com. Fernando, já tem o tempo da sua última vinda aqui, né? Em entrevista. Então, vamos dar um refresh aí na sua carreira, o que mudou de lá para cá, né? Conta pra gente aí. Maravilha. Em termos de trabalho, não mudou muita coisa. Continuo trabalhando numa empresa nos Estados Unidos, que o propósito dela é não desenvolver, ela tem um produto do mercado financeiro e boa parte desses produtos estão ligados dentro do Salesforce. E foi aí que eu conheci, de fato, a PP Exchange. Nunca tinha mexido com a PP Exchange até então,
como criar um aplicativo para App Exchange, qual a diferença entre criar um aplicativo para App Exchange e ser um developer do dia a dia, tem as suas nuances ali, e foi meio que lá que eu aprendi a bater a cabeça e chegar em algumas respostas. E depois disso, criar o meu próprio produto, como é o caso do Leads2Me, Chat2Me, a gente vai falar um pouquinho deles aqui ao longo do nosso bate-papo, mas que mudou de lá para cá, da nossa primeira entrevista, e depois falando um pouquinho do Chat2Me, que foi um produto que foi desenvolvido, né? E acho que a criação dos produtos, efetivamente, dois produtos para o Exchange, e acho que é isso, de maneira geral, né? Não mudei de emprego, a Salesforce continua nos mesmos moldes, de maneira geral, acho que é isso. Bacana. E entrando então no tema, vamos dar uma voltinha aqui, né? Um pouco para trás aqui, para o pessoal que, digamos assim, tô chegando hoje aqui, descobri o canal e quero saber o que é App Exchange, ainda não sei. O que é o App Exchange em si? É muito fácil a gente fazer uma analogia com o App Exchange, porque a gente usa lojas de stores, né, o tempo todo. Se você usa um celular iOS, você vai conhecer a Apple Store. Se você usa um celular Android, você vai conhecer o Google Store. E se você usa Salesforce, você tem que conhecer a App Exchange. Na verdade, o nome App Store, que é o que a Apple usa, originalmente esse nome era da Salesforce. Mas a Salesforce, o Mark Benioff sendo muito amigo do Steve Jobs, ele cedeu o nome App Store para a Apple poder usar o nome App Store. E aí foi que ele criou o App Exchange. Então, bem bacana essa ideia de loja que já existia lá atrás. A Salesforce já tinha essa ideia de app lá atrás, antes mesmo da Apple criar a sua loja de aplicativos, né? E assim como as outras lojas onde você baixa os seus aplicativos, a ideia da App Exchange é você baixar aplicativos. E esses aplicativos, eles são de vários tipos, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas são vários tipos de aplicativos diferentes, mas dentro da loja você consegue fazer filtros específicos, você consegue filtrar, eu quero que tenha no meu idioma, né? Porque Brasil, por exemplo, português, a gente sabe que é um certo problema. Nem todos os aplicativos estão disponíveis para português do Brasil. Então, você consegue filtrar, né? Porque, de repente, tem um russo, um chinês, ou fala inglês, a sua empresa ninguém fala inglês. Você consegue filtrar por idioma, você consegue filtrar por tipo de org que você tem. Então, sei lá, eu tenho uma Professional, eu tenho uma Enterprise, eu tenho uma Limited Edition. Então, você consegue filtrar ali para saber se aquele aplicativo é compatível com a sua org ou não, né? Porque quando a gente está desenvolvendo, se um aplicativo que tem uma integração, por exemplo, essa integração ela vai consumir um serviço, REST APIs, uma consulta de CEP, por exemplo. Né? Você tem que ter uma licença para isso. Por mais que o aplicativo, por mais que vamos olhar lá para Professional, que dentro de uma org Professional você não pode ter classes, você não pode ter trigger, você não pode ter classes efetivamente, né? Nem integração. Então, você pode, na sua licença de Professional, colocar um add-on na sua licença que vai permitir você fazer uma chamada API. Então, com ela, mais o aplicativo da App Exchange, vai permitir que você tenha algum aplicativo que faça acesso externo. E coisa que você não conseguiria desenvolver dentro da sua própria org, porque na sua própria org você não consegue criar uma trigger, por exemplo. Então, algumas coisas acaba sendo necessário você recorrer à App Exchange, porque ela vai trazer recursos que você não tem capacidade de criar dentro da sua org. Legal. E lá em quais nuvens esses estão disponíveis ali aplicativos lá na App Exchange? A gente fala nuvens aqui, são para quem também está chegando agora, são vamos falar um pouco módulos do que do são as nuvens. Salesforce, né? Exato. A Salesforce ela divide hoje tudo em nuvem, né? E isso até é um ponto interessante, né? A gente fala nuvem, mas a Salesforce chama de cloud, então por isso que a gente tem Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, né? E outras clouds. E uma das coisas interessantes, que eu até vou falar mais para frente, mas já dá para fazer um spoiler aqui, é em relação ao nome do seu produto ou da sua empresa. O nome do seu produto ou da sua empresa não pode finalizar com cloud. Porque isso confundiria o usuário. Ele não sabe se o cloud que ele está baixando
para instalar, é um cloud da Salesforce. Pode trazer um duplo sentido. Então, a Salesforce não deixa você publicar nada que no final termine com cloud, né? E olhando para as nuvens, você tem hoje para uma série de nuvens. Eu não consigo lembrar de nenhuma nuvem que não tenha hoje alguma coisa para você baixar ali, né? Então, Quip você consegue, Marketing Cloud você consegue, Flow, Service, Sales, principalmente, né? Acho que é a mais queridinha de todas as nuvens de Sales. Você consegue encontrar componentes específicos. Então, vamos supor, estou desenvolvendo alguma coisa aqui, você vai na App Exchange, já tem um grid maroto que dá mortal para trás e faz busca e faz uma série de outras coisas que você demoraria horas para desenvolver e já está lá disponível. Na App Exchange, muitas vezes, de forma gratuita, você simplesmente instala aquele pacote na sua org e você tem acesso ao conteúdo dele, não para ver o código, mas para poder utilizar um componente que alguém utilizou. Então, você cria o seu componente em cima de algum outro componente que alguém já adiantou boa parte do trabalho para você. E tem isso num cenário mais complexo. Depois você tem um cenário mais simples. Alguém que já disponibilizou lá uma série de dashboards. Então, a gente tem lá um aplicativo que é qual o uso da sua org? Quanto que os usuários estão usando a sua org? O que os usuários estão usando a sua org? Então, já tem relatórios, painéis, tudo pronto. Então, você não ganha muito, por assim dizer, dentro da sua org. Você não está instalando nada novo na sua org, além de relatórios e painéis. Mas já dá um poder para você que você gastaria horas desenvolvendo isso, ou pensando nesses relatórios e painéis. Então, tem componente, tem relatórios e dashboards, ou tem aplicativos completos, né? Como é o caso, trazendo um exemplo aqui, o Lead2Me, ou o Chat2Me, né? São os dois produtos que eu desenvolvi. Esses produtos, vamos falar um pouco do Lead2Me. A ideia dele é atingir uma limitação que a Salesforce tem. Hoje, a gente tem o lead você... Então, incluir um lead. O lead é o canal Salesforce Brasil. E aí eu estou aqui falando, mandei um invite para o Thiago Schmidt. Aí entrou na call, tá o Thiago Schmidt, o Bruno e o Guilherme Monteiro. Onde eu cadastro o Bruno e o Guilherme? Hoje, dentro do lead, não tem isso por padrão. Então, o que a gente fez foi criar contatos dentro do lead, que você insere exatamente os campos de contatos que você quiser, ou você pode customizar e adicionar novos contatos. A hora que você converter esse lead, fala, então, a proposta ganha, né? Vou mandar uma proposta para o cliente, na verdade. O lead está ganho, vou converter o lead, ele converte o lead, pode gerar oportunidade ou não, pode gerar conta ou não, você pode selecionar a conta, mas ele vai pegar os contatos que você colocou como agregado dentro daquele lead e vai incluir dentro da conta para você. E aí tem uma tela que você consegue mapear, exatamente como a gente faz o mapping dos fields do lead, da conversão, você consegue mapear esses campos de lead para na hora que fazer a conversão já levar o contato preenchidinho para você. Então essa foi uma das limitações que eu vi, senti necessidade lá na empresa dos Estados Unidos e no final de semana eu desenvolvi esse app. E aí acabou virando um app gratuito que está no processo de security review, a gente vai falar um pouquinho aqui da App Store, mas eu vou deixar o linkzinho para vocês aqui também poder compartilhar com o público e eles darem uma olhada na ideia. Esse é um ponto que você falou aí, uma store que tem produtos pagos e produtos gratuitos também, né? Então, tem muita coisa que está lá, free, né? Para o pessoal usar, só baixar e usar, né? Só você compartilhar. Tem uma diferença também entre o free, né? Porque nem todo free você tem acesso ao código-fonte. Então, quando a gente olha, por exemplo, alguma coisa free que é do Salesforce Labs, na maioria das vezes tem um GitHub atrelado ali, que você consegue clicar no link do GitHub e ver o que o desenvolvedor fez. Mas tem aplicativos que não vão estar. Então, é o caso do Lead2Me. O Lead2Me ele é free, mas não tem o código-fonte para você ver como é que foi feito, né? Então, tem os dois casos. E a linha de free. Você simplesmente baixa e instala na sua org. Você não tem que ter nenhum recurso, teoricamente, especial para isso, ou você não vai pagar mais por isso. Ele é free mesmo, né? Então, clica, get, instala na sua org, põe o seu usuário e está lá disponível para você usar. E tem os pagos. Os pagos aí já é um pouquinho mais complicado, porque você tem a parte onde a pessoa está disponibilizando um trial, ou seja, você instala, por 15 dias você usa da forma que você entender, depois você paga, porque você perde o acesso a ele. E tem os pagos com checkout, ou seja,
Você pagou, clica, põe o cartão de crédito, se já tiver na sua conta, você não precisa colocar de novo, ele tira o dinheiro do seu cartão de crédito e já manda uma parte que é pertinente para quem desenvolveu. Ou tem o checkout por conta do cliente, ou seja, eu compro o aplicativo, mas eu não vou para o checkout da Salesforce, eu vou para o checkout da tela do cliente. E aí na tela do cliente eu pago com ele e ele que vai fazer a gestão de se está pago, se não está pago, quantas licenças ele comprou, etc. A gente vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes mais para frente. Bacana. Bom, e para desenvolver aí, no caso, para colocar um app lá, eu preciso ser parceiro da Salesforce para publicar? Precisa. O processo, embora ele pareça ser simples, ele tem algumas complicaçõezinhas ali no meio, mas a primeira coisa é você tem que se tornar um parceiro ISV, ou seja, um parceiro de soluções da Salesforce. Então, é um cadastro simples, você tem que acessar partner.salesforce.com, clicar em Sign Up, colocar os seus dados, isso vai por uma pré-aprovação, mas todas as vezes que eu participei desse processo, eu nunca vi ninguém ser rejeitado. Eu não acredito que a Salesforce tem motivo para rejeitar alguém, né, que está querendo desenvolver alguma coisa, seja gratuito ou pago, mas é um processo que você tem que fazer para você poder fazer a sua publicação, né? Faz parte do processo você se tornar um parceiro ISV, e aí tem uma série de documentações que você ganha acesso quando você se torna um parceiro ISV. Você ganha acesso a uma série de conteúdos que é diferente do conteúdo que a gente tem quando a gente está dentro desenvolvendo para uma org nossa, por exemplo, né? Então, tem uma série de vídeos específicos em relação à gestão de licenças, a gestão de features, etc., que faz parte só para o mundo de App Exchange, não faz parte para o mundo de Salesforce do dia a dia. E quais os pontos, assim, são bons a gente ter em mente na hora de desenvolver um aplicativo lá para o App Exchange? Cara, são muitos, muitos mesmo. Eu vou tentar aqui resumir alguns deles, mas um ponto primordial para a Salesforce é a segurança de dados, né? Como tudo, a gente sabe que o universo Salesforce, eles olham muito para isso, e a segurança de dados não é diferente, né? Então, ela vai bater muito forte nisso. Do Security Review que eu participei, primeira coisa que eles pontuam são qualquer tipo de vazamento de dados ou qualquer tipo de vulnerabilidade que o seu aplicativo possa expor ou possa facilitar um ataque. Eles vão pedir para que você feche todas as portas. Uma das primeiras coisas que é bem diferente do nosso dia a dia usual, né? Quando a gente faz uma classe Apex, por exemplo, na nossa org, você não tem que obrigatoriamente garantir um system.assert na sua classe de teste. Ou seja, você não tem que garantir que aquele teste está certo. Você só tem que garantir que cobriu a linha. Tem 75%? Manda para a produção. Agora, quando você está submetendo alguma coisa para App Exchange, você obrigatoriamente tem que ter um system.assert em todas as suas classes de teste, todos os seus métodos de teste. Então, se você tem uma classe, vamos imaginar aqui que a gente tem uma classe de consulta CEP. E essa classe de consulta CEP você tem dois testes, um teste com sucesso e um teste com erro. Você tem que garantir que esses dois métodos de teste tenham um system.assert que está testando o conteúdo de volta. Senão, você já vai tomar um warning ali e a Salesforce vai pedir para você corrigir isso. Um outro ponto, consulta ao banco ou inserção, create, insert, delete ali dentro do banco de dados, a gente tem que garantir que o usuário tem acesso ao campo que você está sendo consultado, ao objeto que você está consultando, né? Então, você não consegue fazer, você consegue. No dia a dia normal, quando você está desenvolvendo para sua org, dentro da sua org, raramente a gente se preocupa em saber se o usuário tem de fato acesso àquele campo, tem de fato acesso àquele objeto, né? Eu vejo que muitos developers sequer sabem que isso existe, muitas vezes. Mas, quando você olha para a App Exchange, é obrigatório você checar a permissão se o usuário que está usando o seu aplicativo e você está fazendo uma consulta, se ele tem acesso ao objeto, se ele tem acesso àquele campo. Se você não fizer isso, vai ser rejeitado o seu aplicativo. Então, é um ponto, sim, de extrema importância, né? Você garantir que o acesso ao dado está sendo de forma segura e validado. Olha, você tem acesso. O Salesforce te dá N maneiras de fazer isso e você tem que usar alguma delas de preferência. Outra coisa, dentro do universo de pacotes, a gente tem o que é, e dentro de classes, né, a gente tem o que é privado, o que é público e o que é global.
O que é privado e é público só pertence ao seu pacote, ao seu mundinho. Você está num mundinho isolado da org do cliente. O global quer dizer o seguinte, quer dizer que a org do cliente pode consumir coisas do seu pacote. Você está falando para ele, olha, tem um método aqui, se você quiser usar, fica à vontade. Qual que é o impacto disso? Dentro do universo Salesforce, a gente tem um carinha, uma meta keyword chamada Without Sharing. O que que o Without Sharing faz? Ele dá meio que um superpoder para o nosso usuário, porque ele vai ignorar as regras de compartilhamento e vai ter acesso a mais dados do que deveria. Em alguns casos, dentro dos aplicativos, pode ser necessário. Tipo, pode ser que você, de fato, precise olhar para algum dado que o seu usuário pode ou não ter acesso antes de validar ou de consultar um dado que não vai ser exposto para o usuário. Você não está expondo um dado para ele, mas você tem que validar um dado específico. E se você tem um método global ou uma controller que está sendo usado numa Visual Force ou num componente, você não pode, de maneira nenhuma, usar um down share, porque isso também vai ser pontuado na verificação do Salesforce, falando, cara, você está expondo, de certa forma, você está expondo um dado que não deveria. Então, de novo, olhando para a segurança de dados, é onde a Salesforce vai bater muito. E outra coisa que eu deixo aqui com muita atenção é o que você põe na sua org. Tipo, a gente vai falar um pouquinho dos steps ali, né? Mas imagina que você tem a sua org de desenvolvimento, e dentro dessa org de desenvolvimento você criou um campo, você criou um objeto novo, você criou uma classe nova. Dependendo do processo que você está fazendo isso, então vamos supor, criei um objeto novo aqui para testar, chamei objeto de teste. E esse objeto de teste está sendo usado numa classe. E essa classe ela está dentro do meu pacote que eu estou entregando para o meu cliente. Então, quando a gente vai gerar uma versão, que assim que o Salesforce chama, né? Tipo, você fecha uma versão do seu pacotinho ali, então você vai gerar o seu pacote versão 1.0 do seu aplicativo que você vai disponibilizar para alguém. A partir do momento que você faz isso, ela vai listar tudo que está sendo usado, né? E vai pegar a sua classe lá de teste, a sua classe de teste usa o objeto teste, que usa o campo teste, ela vai entender automaticamente que isso tem que fazer parte do pacote. Então, ela coloca para você o objeto teste e o campo teste. Só que você não queria que aquilo acontecesse. Só que se você colocou aquilo e gerou o pacote, abraço, você não tira mais. Tem as suas exceções que você pode tirar, mas aí eu acho que é um papo para uma próxima live aí, que é o Second Generation Package, né? Que é tem duas formas diferentes da gente gerar pacote dentro do Salesforce. Mas eu estou considerando aqui como se a gente tivesse tudo fazendo a primeira versão de geração de pacotes. E aí você cai nesse cenário. Se você colocar um campo, não tira mais, né? Você gerou uma versão com aquele campo, você não tira mais. Você tem que falar que ele é um campo deprecário e que o usuário não deveria usar mais. Mas alguns casos especiais a gente consegue abrir um chamado na Salesforce e pedir para remover, mas você tem que explicar muito bem explicado a razão para isso acontecer. Porque uma vez que você colocou no pacote, o cliente vai poder usar. Se você remover, você pode quebrar a org dele. E aí é um problema que a Salesforce não quer ter. E o último aqui seria em relação a classes e métodos dentro do seu próprio LWC. Né? Então, um exemplo básico aqui. Você tem um componente LWC. Então, lembra aquele exemplo que eu dei lá? Você instalou um grid maneiro que dá mortal para trás. E esse grid, para o usuário que instalou o seu aplicativo poder usar, ele tem, o seu componente LWC ele tem uma tag chamada Exposed True, que fala que o seu componente pode ser usado por outra pessoa. Então, quando o seu componente é um Exposed True, e você cria, por exemplo, um @API, que está dizendo, olha, eu estou esperando que você me mande alguma coisa, se você colocar um @API teste, de novo aqui, né, que já vi muitos developers fazerem isso, você não tira mais. Mesmo que você não tenha gerado uma versão nova. Nesse caso, uma vez que você expôs um @API, você não tira mais. Aí vai virar algo deprecário lá, que alguém vai um dia olhar e falar, o que é isso, né? Já aconteceu comigo, de um developer criar uma propriedade com o nome errado e a gente não conseguia tirar mais. Então, teve que ficar com o nome errado mesmo. Porque, justamente, uma vez que você colocou algumas coisas dentro do seu pacote, você não tira mais e faz parte do processo da Salesforce para garantir que, se você tirar, você não vai quebrar a org do cliente, que não tem nada a ver com os seus problemas. Muito detalhe, tem que fazer com cuidado, né? Melhor
começar lá, nunca fez, vai testando no Hello World ali, né? Senão... Chega uma hora que fica um cenário bem delicado, né? Às vezes um developer novo está começando, ele pergunta às vezes para a gente, olha, posso criar isso aqui? Se eu criar, não vai ser algo que, né, tipo, não sai nunca mais? Então, tem alguns pontos de cuidado que a gente acaba aprendendo da pior maneira, né? Apanhando mesmo, e no dia a dia você vai tomando esses poucos de atenção aqui. Tipo, vou criar um campo, tomar cuidado para não usar, se é um campo de teste, remover antes de gerar um pacote, coisas desse tipo que a vida vai ensinando a gente ao longo do tempo aí. E como que funciona essa questão de ambiente de desenvolvimento? A Salesforce fornece algum diferente ou posso desenvolver ali em qualquer ambiente daquelas orgs que são Developer Edition, né? Playground eu não sei também se, acredito que não, né? Mas aquelas de Developer provavelmente, ou são alguma outra org, algum outro tipo de org? Legal, bem interessante isso, porque a Salesforce, ela meio que obriga você a criar uma dev org, né? Que basicamente você tem que acessar developer.salesforce.com, clicar no Sync Up e criar uma org. Essa org ela tem meio que validade de 1 ano, ou seja, depois de 1 ano ninguém acessou ela, ela vai ser colocada para expirar. Então, é um ponto de atenção também, né? Porque não adianta você criar um aplicativo para o Exchange, passa 1 ano, você não faz nenhuma manutenção, sua org morre, e aí? Já era. Você vai ter que criar uma nova versão do seu produto. Então, tem que obrigatoriamente ser uma dev org, não pode ser uma sandbox, não pode ser uma org de produção, não pode ser uma org de playground. Uma diferença que tem é quando você tem habilitado o Dev Hub. Quando você tem habilitado o Dev Hub dentro da sua org, que é uma forma de você gerar uma Scratch org, então você pode usar uma Scratch org que está ligada a uma Dev org. Então sempre tem que ter uma Dev org relacionada com o desenvolvimento de um package aí. E essas DevOrgs, elas são gratuitas, né? Mas ela vem com pouquinho espaço nela, né? Ela é bem limitada. Nesse caso aí é uma questão de estou querendo desenvolver, o correto ali seria eu fazer alguma assinatura para dar uma aumentada ali no espaço realmente, porque aquele espaço ali é bem pouquinho, é para desenvolver mesmo, né? Não dá para fazer muito mais coisa. A gente não consegue colocar nenhum add-on ali dentro da org, nem pagando, né? Não consigo pegar uma dev org e falar assim, olha, eu quero aumentar o espaço em disco dela. Infelizmente, a gente não consegue. Então, a gente tem um espaço de files de 20 mega, e isso, dependendo do que você faz, é de fato uma dor de cabeça. Então, tem um dos apps, o próprio Chat2Me, né? Eu dou um exemplo do Chat2Me. A gente está testando lá, recebendo uma imagem, ou enviando uma imagem no WhatsApp. O que acontece? Isso vai ocupando um storage. Chega uma hora que estoura os 20 mega, começa a dar um erro que você fala, meu, mas o que está acontecendo? Por que está dando erro? Aí você vai ver, acabou o storage lá dos 20 megas. Aí você vai, limpa o storage e aí volta como estava antes. Então, se você tem uma org que você desenvolve, testa e você pode ter esse tipo de problema. E tem que tomar cuidado para sempre manter ela enxuta em termos de dados, porque ela é realmente limitada, né? Às vezes você vai bater no limite de 20 MB, eles vão aumentando um pouquinho para você, tipo, às vezes vai ter 115%, às vezes vai ter 120%, depois vai 130%, mas ela nunca para no 100%, ela sempre vai um pouquinho além. Mas ela para, e aí você tem que limpar, ou deletar registro, deletar imagens, né, para poder continuar usando a sua ordem. Mas infelizmente a gente não consegue fazer nenhum upgrade, né? Eu lembro que lá atrás, lá quando saiu o Lightning, quando a gente criava uma org com um URL específico, a gente ganhava uma org que dava 1 GB de dados, né? Tipo, uma org, quem tem essa org tá no céu, né? Porque 1 GB dá para você armazenar coisa para caramba. E hoje, numa dev org, você tem apenas 20 MB, então você está bem limitado mesmo, né? Mas em termos de código, eu nunca vi nenhum app estourar o limite de código, né? Tipo, enchi meu código aqui e não consigo mais criar coisas dentro dessa ordem. Mas nesse caso, se você abrir um chamado dentro da Salesforce, porque você estourou o limite de código, você consegue um plus ali e aumentar o limite de código.
Bacana, tá vendo, pessoal? Quanta informação aqui só no primeiro bloco, hein? Então fica com a gente aí que vai vir muito mais coisa legal aí. Já voltamos já já. A InnoLevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InnoLevels. E já estamos voltando aqui, viu? Foi rapidinho, só um intervalinho. E agora, Fernando vai contar para a gente como é que é o processo de publicação de um aplicativo lá na App Exchange. Vamos lá, ele tem alguns passos que vai depender do caminho que você segue, então né, não é uma linha reta com começo, meio e fim, às vezes tem algumas vertentes ali no meio do caminho, mas a primeira coisa que você tem que fazer, como eu falei lá atrás, é você se tornar um parceiro SV, ou seja, entrar dentro de partner.salesforce.com e fazer a sua inscrição ali como um parceiro desenvolvedor de produtos, né? Segundo ponto, que eu também falei agora há pouco, é criar uma dev.org. Então, developer.salesforce.com, sign up, preenche seus dados, e é nessa org que você vai meio que trabalhar para criar o seu produto. Terceiro ponto, reservar um namespace. O que é um namespace? É aqui que a mágica acontece, na verdade, né? O namespace é o que faz com que você tenha um casulo só seu. Então, o namespace dentro do Salesforce é o que separa com que você possa criar um objeto chamado CEP, e o cliente já tem um objeto chamado CEP na org dele. E você não vai substituir nada dele, porque o CEP do seu pacote vai chamar o namespace que você escolheu, que tem um limite de caracteres ali, underline, underline, CEP, underline, C. E o CEP do cliente vai chamar simplesmente CEP, underline, C. Então, embora tenha o mesmo nome, são dois objetos completamente diferentes. Então, você pode instalar 50 aplicativos da App Exchange que trabalha com CEP, os 50 pode ter um objeto chamado CEP, e você vai ter 50 objetos diferentes dentro da sua org com o nome CEP. Por quê? Porque cada um tem um namespace exclusivo dele, que garante que tudo que está dentro do pacote dele não vai conflitar com o seu pacote, assim sucessivamente. Bom, o próximo passo aí é, uma vez que você tem ideia do seu aplicativo, é desenvolver o seu aplicativo, né? Então, como eu falei, existem duas formas de você desenvolver, uma delas é usando a primeira versão de geração de pacotes, que você vai pegar essa org que você criou e ali dentro criar campo, objeto, campo, layout de página, seja lá o que você precisar, componente, código. Depois você coloca tudo isso num pacotinho, que é bem parecido com como a gente faz um change set hoje para mandar de um ambiente para o outro. A diferença é que aqui a gente pega tudo que está dentro desse change set aí do pacote e gera um link que pode ser instalado pelo cliente do outro lado. O próximo passo, você quer um brand para o seu produto e para a sua empresa, porque dentro do portal de partner, quando você vai na parte de publicação, você tem que colocar lá o logo, uma imagem do seu produto, a descrição do produto, etc. Então, um passo que é obrigatório, né? As imagens, muitas das imagens são obrigatórias, muitos dos textos são obrigatórios, então você tem que pensar também nessa parte do branding do seu produto, não é um passo que dá para você simplesmente ignorar, né? Depois a gente tem que escolher a forma de distribuição do produto, aqui que já começa a ter duas vertentes, né? Então, é um aplicativo que vai ser pago ou um aplicativo que vai ser gratuito? Se ele é um aplicativo que vai ser pago, como que ele vai ser pago? Ele vai ser pago mensal ou vai ser pago anual? Se ele é um aplicativo que vai ser pago, ele ainda pode ser pago diretamente no App Exchange com cartão de crédito do cliente, ou ele vai ser através de um checkout em um outro lugar que você vai fazer essa gestão. Então, note que não é nem só dois caminhos, como pago e gratuito. É pago, se pago, como que vai ser pago, e aí tem uma série de ramificações que você pode seguir. E o gratuito, aí sim, ele segue uma linha normal, né? Então, vamos imaginar aqui, na nossa linha do tempo, que a gente está no gratuito. O próximo passo, vamos supor, então, você já desenvolveu, já colocou o branding, já definiu o que é gratuito. Antes de submeter o seu aplicativo para
para Exchange, né, para ficar disponível lá, você tem que passar por alguns testes de segurança, para o Salesforce garantir tudo aquilo que a gente falou lá no primeiro bloco, né, que está condizente, que o seu aplicativo está seguro, que você seguiu boas práticas de teste, que você seguiu a boa prática de garantir que o usuário tem acesso àquele objeto, àquele campo, tudo específico. Então, para isso, tem uma ferramenta gratuita da Salesforce chamada force.com Code Scanner Portal. Se você procurar por isso, você vai cair numa ferramenta que você coloca só o seu nome de usuário, você não precisa colocar senha, e ele vai rodar um código na sua org, analisando todo o metadado da sua org e verificar por vulnerabilidades. E aí você recebe um link, um zip no seu e-mail. Dentro desse zip tem um HTML. Dentro desse HTML vai ter N pontos que ele vai testar e vai te mostrar um resultado, tipo, o que você falhou, o que você precisa corrigir, etc. Né? O ponto é, só isso pode não ser necessário, né? Tipo, não ser suficiente, na verdade. Por quê? Vamos supor, voltando lá para a nossa ideia de um aplicativo de busca de CEP. Vamos supor que você está consultando um serviço externo, né? Uma busca de CEP, você vai bater no site do correio, você vai bater num serviço próprio seu, seja lá qual for. Qualquer chamada externa que você faça, você tem que garantir que você também testou essa URL externa. Então, não é só testar o seu aplicativo. Se o seu aplicativo chama uma URL externa, você tem que garantir que o seu aplicativo, que você também testou esse link que o seu aplicativo vai chamar. Então, vamos supor que seja lá, app consulta CEP do canal soulforce.com. Né? Então, você tem que pegar essa URL e tem uma outra ferramenta que não é essa que eu citei, que você vai forçar um ataque nela, e aí você vai ter um relatório dizendo, olha, passou, tem esse problema, se tem qualquer problema pontuado ali, você tem que corrigir. E você, quando você for submeter o seu aplicativo para análise, você tem que colocar tanto o resultado do Code Scanner, quanto o da URL que você submeteu e garantiu que está tudo ok. E não adianta você forjar, porque eles vão fazer o mesmo. Né? Isso é só um processo para garantir que você fez. Não quer dizer que uma vez que você colocou o seu relatório lá, eles não vão fazer. Não, pelo contrário, eles vão fazer e vão fazer outros que você não tem acesso. Né? Para garantir que, de fato, tudo está na mais forma segura possível. Né? Então, o próximo passo, você zerou todos os relatórios, está tudo bonito, não teve nenhuma marcação, nenhum warning, nada do tipo. Está tudo seguro, você seguiu todas as boas práticas, o próximo passo é gerar o pacote. A Salesforce fortemente recomenda você utilizar o Second Generation Package, que é a segunda forma de geração de pacote. Como eu falei, muda um pouco da forma de gerar, eu acho que só falando de Second Generation Package vale um episódio inteiro dele, porque é bem mais complexo a forma de gerar o pacote. A gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Então, de novo, vale um bate-papo só dele. Então, você pode usar ou a primeira versão, que você tem sua org, põe todo o seu código lá dentro, gera o pacote dentro dessa própria org, e ali você vai gerando V1, V2, V3, V4 do seu produto. Ou você tem um Dev Hub, que o Dev Hub você vai ter uma Scratch Org, dentro desse Scratch Org você faz todo o seu código. Uma vez que está pronto, você gera, usando o Second Generation Package, o link do seu package. E aí aquela org que você criou, ela simplesmente morre, desaparece do mapa e você não tem mais o seu código ali em alguma org. Você tem que garantir que o seu código está num controle de versão, em um GitHub da vida, ou qualquer outro controle de versão que você tenha. Beleza, gerei o pacote, tem um link. O próximo passo é você submeter para Security Review. Security Review é o processo que a Salesforce vai analisar linha a linha do que você está submetendo, o que seu app está fazendo. Você tem que dar uma série de detalhes, tem um questionário enorme, tipo 4 passos que você tem que preencher, com perguntas do tipo, você está coletando algum dado do Salesforce? Esse dado está saindo da org Salesforce? Se tá, você tem alguma política de retenção de dados? Você tem política de retenção de dados? Cadê o documento que mostra a sua política de retenção de dados? Se você trabalha com cartão de crédito, você obrigatoriamente tem que ter alguns certificados de segurança. Né? Então, vamos pensar no aplicativo da Stripe. Stripe trabalha com cartão de crédito. Ela obrigatoriamente tem que ter um certificado internacional chamado PCI, para poder trabalhar com cartão de crédito. E ela tem que submeter isso para a Salesforce. Não, está aqui o meu PCI.
né? Eu posso trabalhar com cartão de crédito. Depois ela pergunta, o que tem dentro do seu app? Você tem que descrever, olha, tem uma classe assim, assim, assada, essa classe faz isso, 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 isso. Ela pergunta, você está levando esse dado para algum lugar? Se sim, qual dado você está levando? Você está pegando algum token da Salesforce e levando para algum lugar? Para que você está levando? Então, tem uma série de perguntas, obviamente, tudo para garantir a segurança do seu app, que você responde. E uma penúltima etapa ali é basicamente falando assim, olha, como que eu testo isso que você está querendo submeter? Então, você tem que criar, nesse caso, uma segunda org. Então, de novo, developer.salesforce.com, cria uma org limpinha, não pode ter nenhum outro pacote, dependendo ali, né? Não pode ter nenhum outro app instalado, a menos que seja parte do seu app, né? Então, vamos supor, eu estou construindo um app em cima de um app que já existe. Isso é muito comum, né? Que a gente chama de extension. Então, se esse for o caso, você tem que dizer no processo ali, olha, tem um app X e do app X tem o meu app para você poder utilizar. Do contrário, vai ter só o seu app, você tem que garantir que é uma org tipo, limpa mesmo, para não ter problema, não ter não tomar uma penalidade do tipo, olha, tem que mandar a explicação disso, disso, disso. E aí vai atrasar mais ainda o processo, que já é demorado. E aí você tem que criar, então, colocar lá qual é o usuário e senha da sua org e o token. Então, você põe usuário num campo, senha e o token em outro campo, e eles vão conseguir logar nessa org para testar. E aí você tem que descrever como é que eu testo. Como se fosse um usuário mesmo, né? Então, clica na aba no launcher de aplicativos, pesquisa por XPTO, pesquisa por busca CEP, né? Vamos dar o nosso exemplo aqui do nosso aplicativo. Pesquisa por busca CEP, clica na tab buscar CEP, no campo CEP, põe o CEP que você quer buscar, clique no campo consultar, resultado esperado é esse. Então, você tem que descrever como se fosse para uma criança, um passo a passo para a pessoa que vai testar o seu aplicativo, testar e simular. Então, o Security View ele é complexo porque ele analisa o seu código, ele analisa o que você está consultando, ele analisa o que você está expondo de dado, consultando de dados, e também analisa se o que o usuário está tendo no final é o resultado esperado. Então, tem todo um processo, e por isso também esse Security Review demora, né, até 6 semanas para ser validado. Porque não é algo trivial que é um next finish que a Salesforce vai fazer e falar, olha, tá aí, tá na App Exchange. O próximo passo é você definir, já se for um aplicativo pago, você tem que pagar uma taxa. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essas taxas. Mas se for gratuito, você seleciona a opção que é free e aí o seu app vai ser submetido para a Security Review. E aí esperar um pouquinho, né? Ficar de olho no e-mail, porque a Salesforce vai se comunicar 100% através de e-mail. Cruzar os Mandando dedos. e-mail, cruzar os dedos, torcer para não receber nada cabeludo depois de 6 semanas, né? Mas o processo dos últimos que eu publiquei, eles têm demorado aí uma média de 1 mês para você receber o primeiro e-mail dizendo, olha, estamos começando, né? E aí eles vão analisar e vai dizer, olha, tem que arrumar isso, 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 corrige, abre um ticket, né? Basicamente é esse o processo. Não adianta você responder o e-mail, porque é um e-mail bem genérico que chega. Então, você tem que corrigir os pontos que está sendo pontuado, abre um ticket, nesse ticket você falar qual que é o ID do seu aplicativo, qual que é o link do seu aplicativo, e que está tudo pronto nos itens que foi pontuado para, de novo, voltar ao processo de Security Review. E aí ele volta para o começo da fila, né? Você não vai ser, beleza, você mandou, amanhã eles vão estar analisando. Volta para uma fila que aí vai... então, essas 6 semanas pode demorar um pouquinho mais, dependendo da complexidade de quantos problemas ele identificarem no seu pacote. E passou esse passo, está disponível na App Exchange. Aí, legal. Simples assim. Facinho, né? Assim, como que funciona, no caso, a publicação de novas versões, releases do aplicativo? Todas, por exemplo, passam pelo Security Review? Ou tem uma versão mais simples, é uma maneira mais simples de subir? Isso tanto para o desenvolvedor ali, quanto para o cliente ali que tem um pacote já instalado também, subir uma versão nova, já consegue fazer as atualizações para o cliente? Como é que funciona esse processo? Esse é um processo que, o primeiro é o mais complicado de todos, porque você tem que passar pelo Security Review. Os próximos Security Review, eles vão analisar a diferença.
né? Então, é um compare de dados mesmo, né? Se a primeira versão tem A, a segunda versão tem B, eles vão analisar só a diferença de A com B ali, o que aconteceu. Mas, de certa forma, eles vão meio que passar sempre por um security view internamente, mas de uma forma completamente diferente. Eu acredito até que é uma forma até bem automatizada, não deve ser um trabalho 100% manual, como é o primeiro, né? E uma vez que você publicou o seu app, está na App Exchange, você consegue solicitar um superpoder para Salesforce, não é por padrão que a gente tem, que permite a gente fazer um push forçado para o cliente de uma nova versão. Então, vamos supor, você está lá com a sua versão 1.0 publicada e você pegou um bug crítico que você tem que corrigir. E aí você vai e gera a versão 1.1. Quando você gera essa versão 1.1, você pode forçar um push e a Salesforce vai automaticamente instalar para os seus clientes sem que o cliente tenha que intervir ou acessar o link e instalar de novo. Tem um processo que, quando você está gerando uma release nova, então, vamos supor, você está saindo da versão 1.90 e indo para 2. Então, a versão, ela é sempre no primeiro ponto ali, né? Um ponto alguma coisa. Esse um ponto alguma coisa, esse alguma coisa pode ir Buzz Lightyear, infinito e além. Agora, do 1 para o 2, quando você muda para o 2, ele zera, né? 2.0. E quando você faz essa troca da primeira versão ali do 1 para o 2, é um processo um pouquinho diferente, porque você não pode mandar um push. Então, a priori, o cliente tem que ir lá e instalar o aplicativo de novo, ou você tem que aguardar uma janela específica da Salesforce ali, para isso ser autorizado automaticamente. Então, você não consegue gerar a versão 1 para 2 e garantir que todo mundo vai estar da 1 para 2 assim que você lançar a versão. Então, da 1 para 2, ela segue um processo um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela tem uma janela que você tem que esperar essa janela acabar, e aí quando essa janela acaba, os seus clientes vão ser atualizados, se eles já não instalaram manualmente, né? Então, geralmente, quando você gera uma 1 para 2, você avisa seus clientes, olha, está saindo a versão Winter, que tem isso, está aqui o link para você poder instalar. Que é basicamente o link do seu próprio aplicativo, ele é sempre único, ele não muda. E aí o cliente clica em instalar da mesma forma que ele instalou. Se é um aplicativo pago, ele não precisa pagar de novo, né? Já está ali. E se é um aplicativo free, instalar, escolhe para quem ele quer instalar, se é para o administrador, para todo mundo, ou para algum grupo de usuário específico, e instala aquela versão. Ou espera a janela, que aí sim ele vai ser instalado para todo mundo. Mas de maneira normal, acontece que o usuário, quem está usando aquele aplicativo, muitas vezes nem sabe que houve uma atualização, né? Salesforce já meio que cuida disso para o cliente. Não Salesforce, né? Eu, developer, desenvolvi uma nova versão, publiquei na App Exchange, Salesforce fez as validações, está validado. Se for um push, vai ser automaticamente publicado para todo mundo. Se for uma nova release, dado um tempo, isso vai ser atualizado para todo mundo, sem que você, usuário, tenha que se preocupar. Puta, será que eu estou com a última versão? Será que eu não estou? Né? Diferente do aplicativo do celular, que a gente tem que ir lá e ver na Store se tem atualização e aí instalar a atualização. No universo Salesforce, não. Isso meio que acontece automaticamente, de uma forma mais natural para a gente, sem que a gente tenha que ficar se preocupando com isso de maneira geral. Mas isso aí é o mesmo processo para um pacote gerenciado de um não gerenciado? O pacote gerenciado e o não gerenciado tem as suas diferenças, porque o pacote gerenciado quer dizer o quê? Quer dizer que todo o código ali dentro, ele é seu, sua posse, e o usuário final, ou seja, vamos supor, peguei o aplicativo lá de CEP e instalei na minha org. Eu consigo ver que tem uma classe busca CEP, mas eu não consigo ver o conteúdo dela. Por quê? Porque é um pacote gerenciado. O pacote não gerenciado, quando eu instalo o pacotinho dentro da minha org, o código fica disponível para mim. Então, é um código aberto que eu posso ir lá e ver. Qual que é a diferença? O pacote não gerenciado, você não atualiza. Nunca. Né? Ele não tem esse poder de atualização como tem um pacote gerenciado. Então, se você tem a versão 1 de um pacote não gerenciado, se o cliente falar, se o desenvolvedor falar, está aqui a versão 2, você tem que desinstalar e instalar a versão 2. Ele não deixa nem você instalar por cima. Você tem que remover mesmo da org e aí instalar o novo. Então, essa é um pouquinho da diferença do gerenciado e do não gerenciado.
Assim, a gente vê que tem muitas coisas que são cobradas, às vezes é um valor fixo, né, para uso, às vezes é um valor por licença, e aí entra a questão assim, é possível limitar ali, estou construindo um app, né, e posso limitar o número de licenças que vai ficar disponível ali no aplicativo? Sim, quando a gente publicou o app, a gente vai ganhar acesso a um app para instalar na nossa org, seja uma org de dev, seja uma org que você tenha Salesforce, que é um app chamado License Manager. Você só ganha acesso a esse app quando você passou pelo processo de publicar um app, né? Antes disso, você não tem acesso a isso. E dentro desse app, você consegue saber quem instalou, quando instalou, que org ele instalou, se era uma sandbox, se era uma dev org, se era uma org de produção. E dentro desse app, você faz o gerenciamento das licenças. O que isso quer dizer? Você tem duas formas de licenciar, por usuário ou por org. Então, alguns aplicativos não importam o número de usuários, alguns aplicativos importam, né? Então, o caso do Lead2Me é para todo mundo da org vai ter acesso. No caso do Chat2Me, é por usuário. Então, eu tenho que falar, olha, Fernando, eu quero 10 licenças. Então, eu tenho 10 licenças que eu posso distribuir para 10 usuários Salesforce. O 11º não vai nem saber que existe dentro da org, ele não consegue nem ver o objeto. Então, isso que o Salesforce permite você gerenciar por usuário ou por org. E outra coisa que a gente tem dentro desse License Manager é você gerenciar a versão, tipo uma versão trial ou uma versão ativa. Se é uma versão trial, quando que ela expira? E aí entra também um pouquinho daquilo que eu falei lá atrás, né? Qual que é a sua forma de licenciamento? Como que você vai cobrar do cliente? Você vai cobrar de forma automática, todo mês cai do cartão dele? Se sim, você tem que ter uma conta no Stripe, associada, que você associa dentro desse app que você instala, e aí a Salesforce vai fazer automaticamente. O cliente pagou, ela descontou do cliente, ela vai vir aqui, vai achar essa licença do cliente e vai incrementar, que expira daqui a um mês. Então, se daqui a um tempo o cliente não pagar, ela corta para você automaticamente. E como que funciona ali o suporte para quem está desenvolvendo ali, para o desenvolvedor que está trabalhando, a empresa que está desenvolvendo, né, na App Exchange? Sim, cara, sendo bem honesto, a gente não tem esse tipo de suporte de maneira efetiva, assim. Por quê? Se você abrir um ticket, na maioria das vezes é um link, olha, tá aqui um vídeo, assiste este vídeo, tá aqui esse material. Mas como eu falei, quando a gente cria a conta no partner, a gente ganha acesso a um portal de education que é diferente do Trailhead, que é diferente do documentação do Salesforce, uma outra área que tem alguns conteúdos exclusivos para quem desenvolve para Exchange. Mas tem boa parte dentro do próprio Trailhead, alguns módulos lá específicos, mas não tem nada específico do tipo, olha, virei developer, estou criando um aplicativo para Exchange, então, de certa forma, tem um superpoder que quem não é developer tem. Não, é o mesmo processo, né? Algumas coisas você tem que abrir um ticket, esse ticket pode ser pertinente ou não. Se você tiver com um problema de código, vocês vão falar, cara, isso não atende, né? Ah, eu não consigo fazer algo XPTO. Isso não atende. Eles não conseguem dar suporte para esse tipo de dúvidas, né? Então, acreditar que a gente vai ter um superpoder aqui porque a gente está desenvolvendo para Pre-Exchange é um mito, né? A gente não tem nada adicional que agregue para a gente, né? A menos que seja um produto que estoure no universo Salesforce, que aí provavelmente a Salesforce vai olhar com bons olhos para você. De maneira geral, os produtos eles seguem a mesma linha. Tipo, tem um suporte para alguns problemas específicos, tem todo o Trailhead que está disponível, tem todo o material Salesforce que está disponível no Helper, aprenda e desenvolva, né? Não tem nada muito que vai facilitar o caminho das pedras aqui, infelizmente. E se você desenvolveu ali o app e tal, você tem alguma obrigação de deixar ele lá durante um período específico, um período mínimo? Tem alguma coisa contratual que eles te obriguem ou não? Não. O que acontece é assim, se você tem um aplicativo free, ele pode estar lá eternamente, né? O seu aplicativo não vai sumir de lá depois de 6 meses ou nada do tipo. Se você tem um aplicativo pago, você tem que pagar uma taxa anual.
E aí, se você não paga essa taxa anual, o seu aplicativo sai da App Store. Não quer dizer que quem está usando perde o acesso. Ele continua tendo acesso. Só que quando alguém entrar na App Exchange e procurar pelo nome do seu aplicativo, ele não vai aparecer. Ou seja, ele deixa de ser listado, né? E o developer também consegue ir lá e falar assim, olha, não quero que liste mais meu aplicativo, mesmo que seja um aplicativo free. Vamos supor, um aplicativo free, tem vários usuários usando, só que eu estou recebendo centenas de e-mails de um problema que eu não quero resolver mais. Você pode simplesmente ir lá e falar assim, ó, tira da App Exchange, que eu não quero mais. E é mais um controle seu do que da própria App Exchange, né? Eles não fazem nenhum tipo de controle quanto a isso. E tem alguma obrigatoriedade em relação à questão de garantia, suporte, uma vez que você publica lá no App Exchange? Quando a gente vai fazer o processo de publicação, principalmente se for um aplicativo pago, que aí é bem mais burocrático, a gente obrigatoriamente tem que assinar um contrato, um agreement com a Salesforce. E nesse agreement, quando você olha as letras miúdas, você está meio que garantindo que você está, ó, aqui, esse é o e-mail que alguém pode me contactar, esse é o telefone que alguém pode me contactar, e esse é o website para ter mais informações do produto. Então, você tem que fornecer essas informações. E aí você, no aplicativo pago, meio que você está dando no agreement que você está oferecendo um suporte, né? Então, não é obrigatório, mas a partir do momento que você tem um aplicativo pago, você tem que fornecer essas informações. Aonde o cliente vai ter o suporte, aonde o cliente vai contactar você se tiver algum problema. Então, acho que essa é uma exigência só para os pagos, para os frees. Tem o campo, quando você está fazendo o processo de publicação, tem um campo que você preenche, né? Qual é o suporte, se o comercial é diferente, qual é o comercial, mas não é algo obrigatório. Tá vendo, pessoal? Vocês acharam que conheciam tudo de App Exchange e muita coisa nova aqui que vocês certamente não tinham ouvido antes. Mas tem mais, não acabou. Então segura aí que no próximo bloco a gente volta com muito mais dica aí para vocês. Estamos de volta e a gente já falou aqui que tem algumas taxinhas para quem quer botar coisa paga lá, né? Então, conta para a gente, Fernando, qual é o custo de publicar um aplicativo pago, né, lá na App Exchange? Com taxinha você está sendo generoso, né? Porque quando a gente fala em dólar, acaba virando uma taxa bem grande para a gente. Para você publicar um aplicativo pago, a gente tem uma taxa de $2.550 pelo primeiro Security Review e você tem uma taxa anual de $150. Essa é a taxa que eu falei que se você não pagar no próximo ano, o seu aplicativo deixa de estar publicado na App Exchange. Então, isso vai totalizar ali, logo de cara, $2.700, que se a gente fizer uma conversão aqui de Google, de $2.700. R$1.500.000, né? Na taxa de hoje, ainda não. Na taxa de hoje, ela dá um pouco mais de R$14 mil. Então, essa é a taxa para você publicar um aplicativo pago na App Exchange. E não é só isso, né? Além disso, a Salesforce ainda vai abocanhar ali 15% da sua venda, né? Então, vamos supor que você tem um produto de $1, que além dos $2.700 que você pagou do Security Review, para cada vez que você vender essa licença de $1, a Salesforce vai pegar 15% disso, e aí você vai ficar com 85 cents e ela fica com 15 cents. Né? Mas Essas são as taxas que a gente tem. Nas versionamentos, você não precisa ficar pagando de novo o Security Review, né? Não, o Security Review você paga uma única vez, é um one shot, ali, $2.550, e o que você tem que pagar é o anual, que é os $150 anual. Ali. Quando a gente fala do free, isso também tem que pagar esses $2.550 ou não? Esse aí não precisa? Não, o free, ele não... O processo de Security Review é gratuito também. Você não tem que pagar os $150 para ficar publicando todo ano, e você não tem 15%, porque 15% de nada é nada, então você não tem custo nenhum. Então, a partir do momento que você decide ter algo gratuito, ele é gratuito mesmo, né? Todo o processo é gratuito. Então, já fica uma dica aí, né?
Não vai primeiro para o pago, não. Faz uma versãozinha gratuita aí para testar todo o processo, aprender como é que é, né? Bota lá uma coisa mais simples, porque com certeza você vai ter muito aprendizado ali, né? Nesse caminho, né? E depois você vai Exatamente. para uma versão paga, que com certeza vai ser mais, né? Já vai com mais cuidado, vai com mais Uhum. ajustes aí, menos ajustes a serem feitos, né? Exatamente. Como que funciona ali, no caso, a cobrança do aplicativo? É uma gestão de lá da App Exchange? Então, quando a gente publica o app, que a gente instala o License Manager, se a gente tem um checkout dentro do processo Salesforce, você tem que informar, como eu falei atrás, né? Tem que informar a sua conta do Stripe. Você cria uma conta no Stripe você vai pegar o token, e dentro desse token você configura ali. Para quê? Para que quando cair uma transação, a Salesforce vai pegar a sua parte e vai mandar para a sua conta do Stripe. Se o checkout, e aí nesse processo de checkout pela Salesforce, se o cliente pagou por cartão de crédito, ele já vai incrementar mais um mês ali de expiração da licença dele, ou se for anual, mais um ano, né? Agora, se o checkout é de forma totalmente sua, ou seja, eu estou jogando o usuário para poder pagar na minha plataforma, a Salesforce não faz essa gestão. Aí é uma gestão sua. Você, dentro do app, vai falar, olha, esse cliente tem X licenças, esse cliente expira em tal dia, um trabalho um pouquinho manual ali, né? Então, é um pouco de decisão. Para a gente que está no Brasil é um pouco mais complicado, porque a gente não consegue ter uma conta Stripe no Brasil ainda, efetivamente. Eles ainda estão com um processo para ter essa conta aqui no Brasil. Eu sei que poucas pessoas conseguem ter uma conta Stripe no Brasil, mas você pode ter o seu checkout, né? O seu próprio checkout. A pessoa pode pagar para a sua empresa de N forma, Pix, depósito em conta, boleto, enfim, toda a nossa forma de cobrança que existe. E aí alguém da sua empresa vai lá e bota qual o tempo que ele tem, né? Se ele pagou anual, ele tem mais um ano, se ele pagou mensal, ele tem mais um mês, etc. Bacana. E o que acontece se o cliente não pagar um licenciamento ali do aplicativo? Bom, essa é a parte que eu gosto mais quando a gente fala de trabalhar para a App Exchange. Por quê? Porque um dos campos da licença é quando que ela expira. Então, eu falei que, olha, a licença do Thiago expira no dia 10 de setembro. Se no dia 10 de setembro, no checkout pela Salesforce, ele não pagar, automaticamente expirou e ele perde acesso a todos os dados, perde acesso a todos os campos, perde acesso a todas as funcionalidades e não tem choro-melas. Não adianta falar assim, mas eu queria pegar um dado aqui e extrair um relatório, porque você não tem mais acesso. Você, de fato, perde acesso a tudo que está lá dentro do aplicativo, né? E se é uma gestão manual, aí sim você também consegue setar a data, né? Então, vamos supor, eu manualmente coloquei que é dia 10, mandei um boleto para o Thiago que venceria dia 5, ele não pagou. Chega dia 10, acabou a licença dele, mesmo processo, né? Ele perde acesso a tudo, não tem acesso a nenhum dado, nenhum objeto, nenhum componente, nem nada do tipo, e a menos que ele pague para voltar a ter acesso, ele vai perder o acesso total ao aplicativo. Quando você fala que perde o acesso, o metadado está lá, as classes estão lá, está tudo lá, mas eu não consigo acessar, é isso? Você não consegue acessar. No caso dos objetos e campos, você sequer vê eles na lista lá de objetos e campos. Você só sabe que tem um aplicativo instalado que está expirado, mas ele some da sua org. Entendi. E pagou, aparece tudo de volta lá, normalmente como se nunca tivesse saído, né? Exato. Aí pagou, você vai incrementar a licença, né? Ou de forma automática ou manual. Expira daqui a um ano. Então, por um ano, automaticamente volta o acesso dele ali. E isso, muitas vezes, pode até quebrar um processo seu, né? Vamos supor, eu tenho um processo meu interno, na minha org, que consome um objeto do Consulta CEP. E eu não paguei o aplicativo Consulta CEP. O Consulta CEP morre e o meu aplicativo que estava usando aquele objeto para fazer uma consulta vai dar erro. Eu falo assim, cara, você está tentando consultar um objeto que não existe na sua org. Esse erro que você vai tomar. Você está tentando consultar alguma coisa que não existe. Se você estava usando uma classe que era global, ele vai falar, cara, você está tentando acessar uma classe que não existe. Então, você quebra mesmo o processo
E aí que é onde, muitas vezes, né, a empresa vai ver, opa, não paguei, deixa eu pagar, porque está dando um problema aqui. E como que funciona a questão daqueles componentes que são protegidos e tem também os abertos ali na hora do desenvolvimento? Quando a gente falou de aberto e fechado ali, né, tem aquela questão do componente do pacote ser gerenciado e não gerenciado, isso é um ponto. O gerenciado, todo o código é protegido, você não tem acesso a nenhum dado do código, com exceção do que a gente conhece de Visual Force, componente Aura, LWC, que se você for no browser e não inspecionar, você vai ter acesso ali ao HTML, ao CSS, ao JavaScript minificado, né? Mas o código Apex em si, ele é sempre minificado, sempre protegido, na verdade, né? O cliente nunca consegue ter acesso a nenhuma linha de código Apex sua. Quando a gente fala de um pacote gerenciado, você pode dizer para o seu cliente que ele pode usar algumas coisas do seu pacote ou não, que aí entra naquilo que eu falei também em relação ao global, né? Então, se eu tenho uma classe que ela é global, eu estou dizendo que o meu cliente pode utilizar ela. E uma vez que ela é global, ela nunca pode deixar de ser global. Ou seja, meu cliente vai utilizar ela, vai chamar meu método, né? Vamos supor que lá é o busca CEP, né? Então, a gente tem uma classe chamada busca CEP e dentro dela tem um método consultar. Então, o meu cliente, na org dele, vai conseguir colocar lá busca CEP, ponto, consultar e passar o CEP lá dentro. E, embora ele consiga usufruir da minha classe Apex, ele não consegue ver o código. Então, o código é 100% protegido. No caso do método global, ele pode, dos métodos privados e públicos, ele nem sabe que existe, né? Ele sabe que a classe está lá, mas quais métodos tem, ele não sabe, isso só pertence ao seu pacote mesmo. É um ato de fé, né? É um ato de fé. Manda lá o CEP que você quer e espera que volte, né? Exatamente. Exatamente. Vamos lá, então. Agora, aqui, mais umazinha para a gente fechar. Assim, existe alguma certificação ou acreditação que ali, assim, para quem está desenvolvendo, com viés de colocar na App Exchange, né? De realmente fazer para botar lá no App Exchange. Existe alguma coisa assim que, além daquilo que a gente falou ali de estar fazendo todo esse processo, né? De repente, que eu consiga, que eu tenha ali para dizer assim, não, eu estou preparado para fazer isso, entendeu? Hoje, que eu saiba, não existe nenhuma certificação, né? Se a gente olhar as certificações que a gente tem lá dentro do Trailhead, nenhuma delas é voltada especificamente para desenvolvimento. Você sequer precisa ter uma certificação para desenvolver para App Exchange, então não é exigido que você tenha o Dev 1, não é exigido que você tenha App Builder, não é exigido que você tenha administrador Salesforce, e não tem nenhum reconhecimento por parte da Salesforce também para quem desenvolve para App Exchange. Uma única coisa que dá para dizer que é um bônus, por assim dizer, né? Uma vez que você é um parceiro ISV, você tem acesso a utilizar um logo de parceiro, de partner da Salesforce, né? Então, você tem um aplicativo publicado, você tem acesso a usar o logo, você recebe um acesso ao brand mesmo, com todos os logos que você pode usar, e aí você pode colocar na sua assinatura de e-mail, pode colocar no seu website, né? Então, faz parte do processo de ser um parceiro ISV. Mas não existe nenhuma certificação específica, assim. Olha, você tem que ter essa certificação ou você pode tirar a certificação. Uma outra coisa que eu acho que também é um bônus, é que uma vez que você é um parceiro ISV, você tem acesso à parte de education dentro da Salesforce, que é diferente do Trailhead, de novo, né? Diferente do Trailhead, diferente da documentação, é um outro conteúdo que você nunca viu na vida. Você fala, caramba, né? Tem vídeos aqui. Então, são vídeos específicos, tem webinários específicos da Salesforce que ocorrem mensalmente, tem uma agenda exclusiva para quem é parceiro ISV, para quem desenvolve por App Exchange, né? Porque você vai ter acesso a conteúdos que é diferente. Como a gente falou aqui, esse podcast inteiro, né? A forma de desenvolver para App Exchange, ela é completamente diferente, não completamente, mas ela tem as suas nuances que não tem quando a gente está desenvolvendo para uma org. Então, quando a gente está desenvolvendo uma org, não tem que garantir que minha classe de teste tem um system.asset. Quando eu estou desenvolvendo para uma org, não tem que garantir que a minha consulta, que o usuário que está rodando aquela consulta tem acesso àquele objeto, tem acesso àquele campo. E quando a gente fala na App Exchange, tem todas essas particularidades que a gente só é exigido aqui. Não quer dizer que eu não posso usar essas técnicas, por assim dizer, boas práticas, no desenvolvimento da minha org. Você pode e deveria,
Mas, no cenário real, a gente sabe que pouca gente faz. Já quando você vai na App Exchange, você deve, e se você não fizer, você não vai para frente. Né? O seu sócio não vai aprovar seu aplicativo se você não seguir todas as boas práticas possíveis. Né? E algumas dessas boas práticas você tem acesso lá no curso não, né? No link de education dela, com alguns links específicos. Né? Como é que eu crio, como é que eu gerencio uma licença, que é aquilo que a gente falou aqui, né? Poder falar que ele tem acesso a 4 usuários, que ele é org site, ou seja, todo mundo da org dele pode usar, se a licença dele expira, se a licença dele é uma trial. Então, a gestão da licença é um videozinho que tem conteúdo para você aprender, que está dentro dessa área exclusiva de partners aí. Acho que esse é o único ganho que a gente tem em comparação a um developer normal aí. Muito bom, Fernando. Né? Foi muito instrutivo aí. Assim, agora, saindo um pouquinho do tema App Exchange, o que você deixa aqui para o pessoal? O que você dá de dica de leitura, do que você ouve aí de podcast, de vídeos, né, eventos? O que você tem aí que está mais atual aí no momento, né, que você anda estudando ou acompanhando? Como ouvir, eu sou meio fanático por podcast, eu sempre estou escutando podcast, seja Salescast, seja os oficiais da própria Salesforce. O de developer da Salesforce, para mim, é indiscutível um item obrigatório para developer, né? Pena que hoje é somente em inglês, então algumas pessoas acabam não conseguindo acompanhar, mas se você tem dificuldade, eu acho que é mais um incentivo para poder escutar e começar a entender alguma coisa, né? Então, se force a escutar podcast. Eu comecei a treinar inglês escutando podcast, né? Forçando mesmo a escuta, repetindo, pegando um episódio, escutando 5, 6 vezes até começar a entrar na cachola, né? Então, acho que para quem tem dificuldade, é um bom incentivo. Se você não tem dificuldade e é developer, obrigatoriamente tem que escutar o podcast Developer da Salesforce. Lá vão ter vários assuntos relacionados ao universo Salesforce em si e ao desenvolvimento de Salesforce, tanto de PP Exchange, como para sua org, como para o universo Salesforce em geral. Né? Leitura, hoje eu tenho lido livros que estão completamente fora do universo Salesforce, e aí que eu falei lá atrás, né, que ia fazer sentido. Eu estou lendo um livro que chama O Caminho do Guerreiro da Rocha, e a ideia desse livro é trabalhar a parte psicológica. Eu tenho feito escalada em rocha, e quando a gente está numa rocha, 30 metros de altura, o psicológico conta muito. Né? Tipo, você pode fazer um movimento que você pode levar uma queda, pode ser uma queda fatal, ou você pode fazer um movimento mais pensado e falar, cara, dá ou não dá? É bem isso que esse livro tenta abordar, né? Até onde é o seu limite? Você descobrir aonde é o seu limite para você avançar ou não mais um pouco. E você ter o discernimento de falar assim, cara, não dá, deixa eu descer, ainda não estou preparado para o próximo step. Né? Então, é um livro que eu tenho lido. O próximo que está na lista aqui também é de escalada, e esse é voltado mais para a parte técnica mesmo de escalada, né? Tipo, quais são os equipamentos, quais são as formas de segurança especificamente, né? Então, é um livro que complementa o outro aqui, né? Um trabalhando a mente e depois o outro trabalhando ali as técnicas de escalada. Muito bom. Fernando, mais uma vez aí, obrigado aí pela aula que você deu hoje aqui para a gente de App Exchange, né? Foi muito boa. E assim, eu sei que tem muita gente que não esgotou aqui, né, as dúvidas e vai querer te procurar de alguma maneira aí. Como é que o pessoal te acha? Bom, primeiro eu quero agradecer mais um convite para poder participar aqui com vocês. Sempre é muito gratificante poder compartilhar conteúdo. Quem já me conhece por outros meios, seja por Salesforce, ou seja, até mesmo bater um papo comigo, sabe que eu adoro compartilhar conteúdos, então é sempre um prazer poder estar com vocês aqui discutindo alguma coisa. Me procurar é muito fácil. Estou disponível no LinkedIn, Twitter, Instagram. Só procurar por Fernando Souza, que vai me achar lá. Aceito todo mundo, pode me conectar. Se tiver dúvida, pode mandar, que eu vou responder tudo que souber responder. Ou se não souber, tentar direcionar um caminho ali o mais perto possível de uma solução. Muito legal.
Bom, espero que vocês tenham gostado deste episódio aí, porque eu gostei bastante, tá? Então, manda seus feedbacks aí pra gente pelas nossas redes, ali, página no LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, é tudo @canal Salesforce Brasil. E adiciona a gente também lá no LinkedIn, né? O meu é facinho, como eu falo aqui, né? Thiago com H, Schmitz, SCHMTZ. Para quem está no YouTube, está aqui a colinha. Para quem não está, é só escutar lá, SCHMTZ. Facinho, facinho. Escreve desde criancinha, sem errar. Então, adiciona também lá os nossos amigos, o Guilherme Monteiro, né? Você pode procurar no LinkedIn como Guilherme Monteiro, canal Salesforce Brasil, no YouTube também, ou bota G Monteiro, que você vai achar também. E o Bruno Passos, né? Lá no LinkedIn também vai encontrar ele lá. E para fechar aqui, a gente não podia deixar, né, de ouvir aqui o agradecimento dos nossos apoiadores. A InoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI, possui uma equipe multidisciplinar que é capaz de entregar resultados com agilidade em projetos Salesforce, integrando até mesmo outras tecnologias. Então, conheça a nossa parceira InoLevels de longa data, a gente também deixa o link delas para vocês entrarem no site e conhecerem tudo sobre essa empresa que é nossa parceira. A gente agradece também aos nossos parceiros da Flosson, né? Lembrando que graças aos nossos parceiros aí, a gente consegue trazer esse conteúdo aí de qualidade super relevante para vocês. E para você, ouvinte, que estiver ouvindo a gente lá no Spotify, não esquece de clicar no botão seguir. E se estiver ouvindo lá pelo iTunes, deixa lá suas 5 estrelinhas e comentário que a gente lê tudo, tá? Mais uma vez, Fernando, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pela instrução, pela aula, tá? E já está previamente convidado para voltar certamente, né? Já é figurinha carimbada aqui nossa do canal. Vai ser uma honra, cara. Eu que agradeço aí pelo bate-papo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.